Nos anos de 1984 e 85, o mangaka Hirohiko Araki escreveu e ilustrou seu primeiro mangá naquele estilo exagerado, bizarro e brutal que viria a ficar famoso mundialmente com a sua série JoJo's Bizarre Adventure. Esse mangá em questão se chamava Bao Haihoucha. Ele teve 2 volumes e foi publicado na icônica revista Weekly Shonen Jump, um mês antes de Dragon Ball ter o seu primeiro capítulo publicado por lá também. Em 1989, o estúdio de animação Pierrot resolveu fazer um OVA de 46 minutos que resume essa obra. Será que essa adaptação ficou boa, ou seria essa uma espécie de Tokyo Ghoul dos anos 80? É isso que a gente vai ver agora. O anime começa com uma garota chamada Sumire fugindo dentro de um trem. Lá nos é revelado que ela possui alguns poderes paranormais e que por isso eles estavam a perseguindo. A sua perseguidora se chamava Sofine, e ela era uma agente da organização Dores. A garota então usa seus poderes para descobrir a senha da jaula de vários cachorros que estavam presos naquele vagão. Ela passa por eles e então os solta, assim atrasando a sua perseguidora. No último vagão se encontra o comandante da Dores, o Dr. Kasuminome. Ao fundo estava uma cápsula que continha o que eles se referiam como Bao. A garota se segura numa válvula para não ser pega, e por acidente essa válvula era aquela que dosava a água da cápsula, assim despertando Bao e assegurando a fuga dos dois. Agora vamos às principais diferenças com o mangá. A primeira delas é a cena que mostra como é que a Sumire escapou da sua perseguidora, já que no anime esse processo é cortado. E além disso também tem aquela parte dos cachorros, onde no anime ela faz tipo uns números com os dedos na parede, enquanto que no mangá ela escreve no caderninho dela. Eu sinceramente não sei porque que mudaram isso. No começo do mangá tem um quadro mostrando uma mulher morta debaixo d'água. E no fim do capítulo é revelado que aquela era Sofine. Ela foi morta pela Dores por ter deixado a garota escapar. Já no anime, por algum motivo, Sofine permanece na história. O garoto se apresenta a Sumire como Ikuro, então eles dão uma conversada. Ela diz que é uma garota órfã que acabou se envolvendo com a Dores porque eles prometeram levá-la a um lugar melhor, além de lhe darem dinheiro. Eles fizeram isso porque ela tinha poderes paranormais e queriam estudá-la. Ikuro não se lembra do seu passado, e a única coisa que ele sabe é que o doutor se referia a ele como Bao. De repente Sumire tem uma visão bizarra no caderno onde estava desenhando, e em seguida um cara aparece e esfaqueia Ikuro, que consegue se soltar em seguida e roubar uma moto para fugir dali. No mangá eles têm um diálogo sobre a idade deles, coisa que também tem no anime, mas só lá pra frente, e esse lance do orfanato é só brevemente citado no mangá no capítulo anterior. A cena do cara dando uma facada é meio diferente também. No mangá ele vem de frente, enquanto no anime ele vem por trás. E quando Ikuro vai pegar a moto, ao invés dele só pedir emprestado, no mangá ele mete um puta socão no dono. Depois disso nos é mostrado um experimento dentro da Dores, onde um cachorro lutava contra um tigre. Lá é explicado que o Bao é um parasita que pode ser fundido com alguma criatura para torná-la muito mais forte. E que quanto mais tempo a lava vai se desenvolvendo no cérebro da criatura, mais forte ela fica. Aquele cachorro é um experimento de 1 mês, enquanto Ikuro foi submetido a apenas 2 dias, mas já mostra sinais de mudança em sua pele. O hospedeiro do Bao pode se transformar num modo onde seu corpo cria uma espécie de armadura. Além disso aumentar sua resistência, o usuário também fica extremamente forte e ganha algumas habilidades especiais. A única forma de matar o Bao é queimando o parasita, como foi demonstrado aqui. Voltando para o Ikuro e a Sumire. Os dois pararam numa loja de conveniência de um posto para abastecer. Lá ele percebeu que a ferida da facada havia desaparecido. Ele fica surpreso e em seguida entra na loja procurando o frentista. Porém, mal sabia ele que aquele perseguidor havia chegado antes deles, e estava pronto para lhes emboscar mais uma vez. O que fez com sucesso cortando sua garganta e depois apunhalando seu peito. O homem então bota gasolina em Ikuro, mas pouco antes de atear fogo, o corpo do jovem começa a se curar, e expulsa a faca que estava em seu peito. Em seguida, assim como o cachorro, Ikuro entra no modo de armadura, porém no nível primário. Mas isso já era mais do que o suficiente para ele derreter o teto do carro, e a cara do perseguidor também. No mangá existe uma cena mostrando como o doutor entra no laboratório. A parte de cima é um dojo com uma estátua que escaneia os seus olhos para assim abrir o caminho. Também é possível notar que no mangá o doutor utiliza roupas de época, ao invés daquela roupa social. Depois da cena do posto, que a propósito foi praticamente igual, é mostrada uma cena de Sumire utilizando seus poderes para prever qual cavalo venceria uma corrida. Ela fez isso para conseguir um pouco de dinheiro, já que eles não tinham nenhum. Na parte do experimento com o cachorro, o processo é um pouco mais detalhado. Além de que a forma que o cachorro assume é bem diferente da do anime, que é praticamente uma cópia da do Ikuro. E ao invés do Doro matar o cachorro, lasers são disparados, já que ele não tinha sido apresentado ainda no mangá. Ikuro acorda, mas não se lembra de nada que aconteceu. Dentro da Dores é mostrado 2 caras importantes, o comandante Dorido e um outro chamado Walken. Esse cara conseguia de alguma forma localizar Ikuro vendo através de uma xícara de café, e além disso ele também conseguia prever o futuro nela. Depois disso é mostrada a cena de como os pais de Ikuro morreram, e como a Dores salva a vida dele implantando o baú. Dorido e sua tropa vão ao encontro de Ikuro em um prédio abandonado, e então um conflito se inicia. Lá ele é atingido na cabeça, porém em seguida desperta completamente seu modo de armadura, assim matando todos os capangas com facilidade. Vale ressaltar que além da corrosão mostrada anteriormente, dessa vez Ikuro utiliza 2 novas técnicas. Uma delas cria lâminas em seu braço, e a outra são ferrões disparados pelo seu cabelo. Olhando para essa cena é possível notar 2 coisas.
Uma delas são as lâminas extremamente parecidas com as do vilão da parte 2 de JoJo, Cars. Além que a aparência do mod de armadura pode ter servido também como inspiração para os stands que aparecem na parte 3 em diante. Fato curioso é que no jogo JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle, o Balão é um personagem jogável. Continuando. Depois de ter seus capangas derrotados, Dordo rapta Sumire e sai voando em uma asa delta. Detalhe que a aparência real do Dordo é uma clara referência ao Exterminador do Futuro. Já no mangá as coisas são bem diferentes. Dordo e o Walken ainda nem tinham sido apresentados. E eles descobrem a localização de Kuron investigando mesmo. Nada de visão no café ou previsão do futuro, nada disso existe. Sei lá de onde é que eles tiraram isso. E o cara que tava procurando o protagonista nem sequer existe no anime. Então agora, como vocês devem imaginar, as coisas ficam muito estranhas. Porque a cena da luta no prédio é bem parecida, só que o final não tem nada a ver. Porque o Dordo não tava lá. É só um capanga bosta da Doris. Então Sumire não é sequestrado naquele momento. E Ikuro só vai usar o golpe do cabelo no capítulo seguinte. Ah, e sobre a morte dos pais dele, isso é bem mais aprofundado. E na verdade os 3 poderiam ter sido salvos. Mas o Dr. Kasuminome diz que para o experimento dar certo, o hospedeiro não poderia ter uma família. Então eles matam os pais na frente dele. Depois disso, 60 horas se passam. E o Dr. Kasuminome fica torturando Sumire na base do som, na esperança que Ikuro sinta o cheiro do sofrimento dela e vá até a base. O que no fim acaba acontecendo mesmo. Antes de chegar lá, Dordo tenta atirar uma bala explosiva nele. Porém ela é rebatida por Ikuro, que utilizou uma nova habilidade de eletricidade. Foi dito que a corrente elétrica gerada é tão forte quanto um gerador. E depois de ver esses 2 caras derretendo, eu não duvido. E é desse ponto em diante que o anime simplesmente arranca uma lasca gigante da história fora. Mais precisamente dos capítulos 4 ao 8. Que são aqueles capítulos que contam o que aconteceu nessas 60 horas que o anime só cita. Então eu vou resumir aqui rapidão o que acontece nesses capítulos. No capítulo 4, um capanga da Doris todo enfaixado luta contra Ikuro ao lado de um babuíno mutante que ele domava. A batalha é enorme e no fim Ikuro corta o macaco ao meio e finalmente usa o golpe do cabelo que faz as ataduras do cara pegarem fogo. Nos capítulos 5 e 6, um casal de velhinhos nos é introduzido. Ikuro e Sumire ficam na casa deles por não terem por onde ir, depois de uma breve discussão, e é lá que o Dordo aparece pela primeira vez. De início ele faz uma lavagem cerebral no velho, e depois luta contra Ikuro. Essa luta é completamente diferente daquela que vocês viram no anime, mas no fim dá no mesmo, ele rapta Sumire e sai voando com a asa delta. Os capítulos 7 e 8 são aqueles onde o Ikuro vai até a cidade em busca de um mapa, e acaba conhecendo uma garota que fica com um pé travado no trilho de um trem. Ele a salva correndo um pedaço dos trilhos sem ter que se transformar. Depois disso, Dordo vai até ele e atira com a sua sniper. Ikuro desvia do primeiro tiro e bizarramente se defende com uma moto no segundo. Quando ele é finalmente detectado por Ikuro, Dordo resolve bater em retirada. Depois disso, Walken finalmente aparece no laboratório. E podemos ver que ao invés da bandana em sua cabeça, aqui ele usa um fone de ouvido para suprimir os seus poderes. Ah, e a cena do café não tem nada de especial aqui. Ele só esquenta ele com o poder da mente porque tava frio mesmo. No capítulo final, Dordo é morto por Walken por ter falhado em sua missão, e agora vamos ao final do anime. Dentro do prédio, Ikuro se encontra com Walken, então é dito que ele é o paranormal mais poderoso do mundo. E em seguida ele faz uma marca em seu peito que simboliza respeito por um oponente à altura. A luta deles é bem rápida. Walken faz o solo borbulhar como se fosse lava, e em seguida faz o mesmo com as paredes, para depois solidificar de volta, assim prendendo um dos braços de Ikuro. Por conta dessa parede ser feita de ferro, todos os golpes elétricos são atraídos a ela. Então, em um momento de desespero, Ikuro corta o próprio braço com a sua lâmina, e em seguida arremessa contra o Walken, cortando seus dedos, bandana e um pedaço da cabeça. Depois da luta, Ikuro quebra a parede onde Sumire estava e vai ao seu resgate. Porém, vários lasers de segurança são disparados e um deles acerta o pescoço da garota que morre na hora. Ikuro, inconformado com isso, tenta fazê-la ingerir um pouco do seu sangue curativo, e no fim das contas funciona, ela é regenerada e volta à vida. Paralelo a isso, Walken acorda, então é dito que a bandana que ele utilizava era o que limitava seus poderes, e que sem ela ele ficaria incontrolável. Vendo essa situação caótica, o doutor decide explodir o laboratório em 15 minutos, então prepara sua fuga. Walken então aparece, quebra o chão e todo mundo cai numa caverna subterrânea, incluindo o doutor e seu assistente que estavam numa cápsula. Lá Ikuro diz a Sumire onde fica a saída, ela reluta um pouco, mas acaba indo. Em seguida ele pega um dos lasers que tinham caído do teto, finca um plug de energia no braço e dispara um raio absurdamente poderoso que corta o Walken ao meio, além de vários estalactites, o que resulta na morte do doutor e seu assistente. Mas mesmo se não fosse o caso, a explosão do laboratório mataria os dois do mesmo jeito. Algum tempo depois, Sumire aparece na beira do mar esperando o dia que Ikuro irá retornar, já que ela tem uma visão dele dormindo no fundo do oceano e que ele acordaria quando ela fizesse 17 anos, ou seja, daqui a 8 anos. Porém, essa história até hoje nunca foi continuada pelo seu autor. O fim do mangá não é tão diferente assim. As maiores diferenças são a luta com as aranhas gigantes, o fato do laser ter atingido a Sumire em vários lugares ao invés de só na garganta,
o jeito que o Walken é cortado pelo laser, que aqui foi todo torto e no anime foi certinho no meio, o fato da assistente não morrer fincada pela estalactite, porque afinal ela já tinha morrido no começo do mangá, e o final que mostra Sumire vivendo com os velhos que nem foram apresentados no anime. Beleza, depois de tudo isso aqui vai a minha opinião. Logo como o mangá tem uma ideia bem interessante e maluca, foi realmente uma ótima tentativa de fazer algo bizarro e brutal. É um mangá curtinho que qualquer fã de Jojo pode ler com a certeza que vai se sentir em casa. Eu acho muito improvável que o Araki resolva fazer uma continuação para esse mangá no futuro, mas nunca se sabe, né? O anime, em contrapartida, por mais que ele resuma os fatos mais importantes, acaba mudando muita coisa sem necessidade alguma. Sem falar nos cortes de quase metade da obra original. Se esse OVA na verdade tivesse sido um filme de 1h30, teria tempo de sobra pra colocar tudo que precisava ali. Mas pelo visto a Pierrot não tava muito afim de fazer algo tão trabalhoso assim. E quem não deve ter gostado nada disso foi o Araki, né? Já que ele é muito crítico quanto à adaptação de suas obras. Por essa ter sido a primeira, ele deve ter deixado passar. Mas isso provavelmente explica porque Jojo demorou tantos anos pra ganhar uma adaptação em anime. Aquelas obras da parte 3 são praticamente um milagre por existirem. Mas quem sabe agora a David Productions não faz um filme do baú. Certamente nesses caras todo mundo pode confiar. Se vai acontecer eu já não sei, mas não custa sonhar. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Então é isso, falou galera!